Hoje nós vamos dar continuidade às nossas lives, né, provenientes da Unama Park Shopping. Hoje com o professor Pedro Bona. Daqui a pouco ele vai se apresentar, né, professor? Com certeza. Vamos falar sobre avaliação física como ferramenta para o profissional nutricionista. Correto? Corretíssimo. Professor Pedro é educador físico e nutricionista, só antecipando um pouquinho. E a avaliação física, eu sempre falo que é uma ferramenta de extrema importância, tanto para o educador físico, não vou entrar nessa área, vou puxar a sardinha para o meu lado da nutrição, certo? E é uma ferramenta de extrema importância para o nutricionista também, para que ele consiga visualizar resultados provenientes de um bom planejamento dietético. Então, assim, conversamos previamente, pontuamos alguns tópicos de extrema importância e o primeiro é sobre a anamnese, correto? Então, professor, primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Se apresente, por favor, e a gente pode começar a falar sobre a anamnese, tá bom? Tá bom, professora, muito obrigado. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, né? De antemão, professora Josi, obrigado pelo convite. Meu nome é Pedro, eu sou professor de educação física e nutricionista. Tá? A gente tenta agregar aí as duas formações, mas vamos falar da nossa anamnese, da nossa avaliação física, né? Se a gente for pegar aí, nesse primeiro ponto, a anamnese. A anamnese ela é um dos principais pontos que a gente tem aí dentro da avaliação. Porque é nela que a gente vai pegar o comportamento do nosso cliente, do nosso paciente, as rotinas, os hábitos, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Agora, a gente tem que tomar cuidado aí num pontinho aí. Que quem gosta aí de seriado sabe uma coisa que o Dr. House sempre falava. Todo mundo mente. E o nosso paciente não é diferente disso. Verdade. Ele vai mentir. Não, eu como direitinho, eu faço a refeição direitinho, eu sigo, eu não sigo, eu só como integral, eu não tomo refrigerante, eu não como gordura. A gente tem que conseguir entender aí que todo mundo mente. Então a gente tem que levar. E assim, alguns cursos se a gente tem uma boa anamnese, se o profissional ele é bem treinado, eu consigo envolver esse paciente, atleta, paciente desportista, e a gente consegue pegar algumas informações que ele deixa escapar sem querer, não é isso, professor? Perfeitamente, Pro. A gente pega aí na entrelinha, mas aí você pega isso aí com a prática, não adianta você estar começando a achar que vai pegar tudo de uma vez, né? Com certeza. Em alguns cursos de avaliação que eu ministro, por aí o pessoal fala, Pedro, deixa um modelo de anamnese para mim. Qual o modelo de anamnese? É difícil, porque o modelo, cada um faz o seu. Porque é você que conhece o teu paciente. Né? Não tem como pegar o meu perfil, por exemplo, alguns pacientes que eu tenho que são fisiculturistas, não tem como eu usar uma anamnese de fisiculturista num senhor de 70 anos hipertenso e diabético. Né? Então a gente tem que estar trazendo isso aí para o nosso público. Né? Nem sempre o público que um nutricionista atende é o mesmo que o outro vai atender. Então, assim, modelos de perguntas, é só a gente entrar no Google aí, tem milhares. Aí você escolhe, né? O nutricionista escolhe as que vão se adequar para o grupo dele. Os próprios programas hoje de montagem de dietas aí, todos eles têm uma anamnese padrão, que você pode editar ou não, você pode usar ela normalmente, né? Mas a anamnese ele é o ponto mais importante na nossa avaliação. É onde a gente vai ter que perder mais tempo na nossa consulta, é nela. O resto é rápido. É por isso que quando se fala em tempo de uma consulta do profissional nutricionista, se fala que é no mínimo 40 minutos até 1 hora, o mínimo, né? Sem levar em consideração justamente
antes da avaliação, justamente por conta da anamnese. Se você não tem uma boa anamnese, vai chegar um determinado momento que você vai precisar ligar para o seu paciente para estar obtendo algumas informações, ou então aquele planejamento dietético ele não vai ficar de acordo com a necessidade, com os hábitos daquela pessoa. E aí, a probabilidade dela não executar, não aderir àquele planejamento é muito alto. Né? Seria isso? Isso, com certeza. O que eu uso de estratégia para tentar agilizar um pouco a anamnese? Você pode elaborar um questionário no Google Forms mesmo e mandar previamente para o teu paciente, com algumas perguntas básicas de histórico de doença, histórico de atividade física. E quando ele vier para a tua consulta, você já tem aí uma base. Então você ganha um pouco de tempo nisso aí, consegue se ater aí a pontos do comportamento dele que vão ser mais específicos aí para melhorar o teu planejamento dietético. Né? Então, levando aí dentro dessa linha, facilita muito a gente mandar um questionário pré-consulta para ele. Né? Também o Google Forms você tem aí acesso gratuito a muita coisa, pode mandar o questionário do tamanho que você quiser. Não recomendo uma coisa muito grande, porque o cara não vai responder. Ele vai ficar com preguiça e se ele não pagou antecipadamente a consulta, ele vai desmarcar porque ele não respondeu. Isso, verdade. Perfeito. Assim, professor, em relação a métodos de avaliação, dentro do que, na verdade, nós temos de realidade, né? São os métodos duplamente indiretos, que são aqueles métodos que a gente tem um percentual de erro um pouco maior, correto? Correto, mas esse percentual de erro, se a gente for pegar, ele pode ser diminuído com a prática. Isso, né? Com certeza. Principalmente com relação ao adipômetro. Isso. Né? Que a gente vai estar... Né? Isso, exatamente. Aí, assim, um grande questionamento que eu vejo em relação aos alunos é em relação a justamente como diminuir. E não só a questão do equipamento, como a questão da prática, mas em relação ao protocolo a ser utilizado. A minha pergunta é, também ajuda a diminuir? Quais são os protocolos que nós temos em relação a esse método de avaliação? Bom, com relação a protocolo, a gente tem aí N protocolos também. A gente tem os mais utilizados hoje, que são os protocolos de Pollock-Jackson, de 3 e de 7 dobras. Né? São feitos por uma população mais generalista, né? São jovens aí de 16 a 58, 60, o protocolo de 3 dobras até 69 anos, se eu não me engano, né? Uma população mais generalista. A gente tem aí também o protocolo de Guedes, de 4 dobras e de 7 dobras, já são protocolos específicos da população brasileira, né? São 2 protocolos muito bons, bem validados, com uma margem de erro pequena também, tudo dentro do padrão. Mas o mais importante, assim, o que os artigos mostram? Não tem diferença significativa dentro desses protocolos validados eu usar um protocolo de 3 dobras ou de 10 dobras. O percentual de gordura vai ser o mesmo, né, ou bem próximo, dentro de uma margem de erro aceitável, desde que ele esteja aí dentro das especificações do protocolo. Porque isso é uma coisa bem complicada da gente fazer. Eu não falei no começo, mas hoje fazem 19 anos já que eu trabalho com avaliação física, né, avaliação de composição corporal. E quando eu comecei, a gente não tinha essas facilidades dos programas. Né? Imagino que até na nutrição também, quando o pessoal mais antigo aí formou, era tudo na mão, na calculadora, com a tabela de alimentos na mão, isso, do lado. Verdade. A avaliação era do mesmo jeito. A gente tirava as medidas e ia para a calculadora. Só que, antigamente, as calculadoras científicas, a HP, essas coisas, essas calculadoras científicas, elas eram bem mais caras. Então, nem sempre era acessível.
Então, o que a gente fazia? A gente pegava um protocolo, até dou risada disso, eu usei muito esse protocolo, o protocolo de Faulkner, de 4 dobras. Eu usava dentro de uma academia e avaliava todo mundo com esse protocolo. O protocolo é válido? É. Agora ele tem um público muito específico. Que são homens e nadadores. Se não for homem e não for nadador, não serve esse protocolo. Então isso a gente tem que tomar cuidado na hora de selecionar o protocolo. Todos os programas de avaliação hoje, eles te mostram o intervalo e o gênero do nosso paciente, daquele protocolo. Se é para homem, se é para mulher. Tem os protocolos de Guedes, por exemplo, para você avaliar a criança. Ele tem a separação entre menino e menina, entre branco, negro, pré-púbere, púbere ou pós-púbere. Então, assim, eles são bem específicos, né, os protocolos de avaliação. Então, o maior problema aí, a maior dificuldade que o pessoal que está começando agora pode ter é na seleção do protocolo. Mas se conseguir acertar na seleção, a prática com o uso do adipômetro vai ser simples de resolver. Perfeito. Então, por ser um método duplamente direto, a gente tem um percentual de erro, mas que a gente consegue diminuir mais ainda, tomando alguns cuidados. Então, o protocolo é um que você acabou de falar, que é de extrema importância você conhecer para você poder fazer a seleção adequada, correto? Certo? Perfeito. Tá. O segundo ponto é você ter prática para justamente aquela pegada ser a correta e ser adequada, certo? Isso. A parte da prática, o que as grandes instituições recomendam? Praticar em, no mínimo, 100 pessoas. Menos que isso, não se aventure num resultado mais preciso. Então, o mínimo aí de prática são 100 pessoas para você ser considerado um iniciante. Isso aí é o que os grandes colégios colocam aí. Legal. Então, muito trabalho pela frente, muita avaliação pela frente para poder se considerar um iniciante na avaliação, né? Mas a gente não pode esquecer que é uma ferramenta de extrema importância. A gente vai conseguir ter parâmetros para poder estar mostrando para o nosso paciente se aquele planejamento dietético está surtindo efeito. Ele precisa de números para ele poder, inclusive, conferir o resultado. Já falamos, então, do protocolo, que é importante, a prática, que é importante. Uma outra pergunta, professor, que surge muito dos alunos é que instrumento utilizar. A gente sabe que existem várias marcas no mercado e a gente tem os adipômetros clínicos, existem vários tipos. Tem os digitais. E aí, o que você, pela sua prática, o que você pode nos falar em relação a esses instrumentos? Bom, vamos começar pelos mais simples, né, os mais baratos, os adipômetros. Eu acho que, assim, como aqui é mais uma orientação, não teria tanto problema a gente falar em marcas, né? Hoje, se a gente for pegar os adipômetros no mercado brasileiro, que tem o selo da Anvisa, só tem uma marca. Né? Só uma marca tem o selo da Anvisa nos adipômetros, que é a Sani. Hoje, qual adipômetro eu, Pedro, utilizo? O Sescorf. Tem diferença ter o registro da Anvisa? Tem diferença ter o registro da Anvisa ou não? Para margem de erro, não. A diferença é que, se você tiver um adipômetro que tem o selo da Anvisa, a empresa ela te dá uma garantia muito maior, né, de manutenção, tudo mais. Para medida efetiva, não tem. O que vai ter diferença aí para medida efetiva são aqueles adipômetros de plástico descartáveis que vem no shake que o pessoal compra. Né? Aquele lá é só para você praticar pega. Não é nem a medida, é a pega da mão só. Né? Mas assim, os adipômetros digitais são muito bons.
né? Os clínicos, os científicos, assim, a diferença do clínico para o científico é o tamanho da medição. O clínico, eu tenho uma medição na casa do milímetro. E o científico, eu tenho uma medição na casa do décimo de milímetro. É só essa precisão. Mas essa precisão aí de décimo de milímetro, para o nosso paciente comum, que não é da clínica, ela não vai ser tão significativa. Ela já vai ser mais significativa se eu pegar, por exemplo, um atleta de elite, com um percentual de gordura muito baixo, aí eu vou ter uma diferença de milímetro para décimo de milímetro. Mas fora isso, eu não tenho diferença significativa. E hoje a gente tem se você for pegar aí, a gente tem uma diferença muito grande de valor desses adipômetros. Né? O adipômetro científico, hoje, ele está na casa dos R$400. O clínico está na casa dos R$400. O científico, ele já mais que dobra, ele está na casa dos R$900 a R$1.000. Não é? E a gente tem hoje o suprassumo da avaliação dos adipômetros, que ele não tem registro na Anvisa no Brasil, que é o Lange. O adipômetro de metal, maravilhoso. Para pesquisa científica, ele é o mais recomendado. Mas, ainda assim, ele tem uma margem de erro no aparelho. Né? Eu não vou me recordar agora do autor do artigo, mas há uns 5 anos atrás foi lançado um artigo que estudou a margem de erro dos adipômetros. Isso aqui no Brasil, foram autores brasileiros. Que ele mostrou aí uma margem de erro de 3 a 5% em todos eles. E o Lange, por incrível que pareça, tinha quase 5% de margem de erro. E é o mais aceito. Ele tinha, se eu não me engano, 4,8%. Muito maior do que o adipômetro científico da SESCOF, que estava em 3,2%. Interessante mesmo essa informação. Mas isso aí a gente recalcula em cima. Isso aí não invalida uma medida feita com nenhum deles. Na avaliação, eu acredito que hoje, pela minha experiência, a gente não tem tanta dificuldade na realização da avaliação física. Como nutricionista no consultório, a gente já embute, vamos dizer assim, né, o valor da consulta junto com a avaliação. Justamente porque é muito complicado se realizar um planejamento dietético sem a avaliação, tá? Mas, pensando na academia, o aluno, muitas vezes, ele faz a avaliação física porque também está na matrícula da academia. Mas e a reavaliação? Sim. Justamente, eu vejo assim, um pouco mais de dificuldade em reavaliar, e essa reavaliação, ela se torna algo de extrema importância justamente por um fator importante no planejamento dietético, num tratamento, num acompanhamento, que são justamente como é que eu posso dizer? A definição de metas a serem seguidas. O quanto eu quero reduzir meu percentual de gordura, o quanto eu quero ganhar de massa magra. Então, eu vejo que por esse lado é um pouco mais complicado. Como é que você vê essa questão? Eu acho que assim, se a gente for olhar dentro do lado do praticante de atividade física dentro de uma academia, né, a avaliação ela está embutida, então a primeira ele vai fazer porque ele já pagou por ela. Mas o grande problema é que aí ambos os profissionais têm esse problema, porque a maioria das academias hoje tem um nutricionista dentro da academia, né, uma grande parte delas. É da gente conseguir colocar na cabeça do aluno a importância da avaliação. Que a avaliação física ela não é meramente você tirar a medida e dar um percentual de gordura para o aluno. Né? Dar um percentual de gordura, um percentual de massa magra. A avaliação física ela é um parâmetro para me dirigir
pro caminho que eu quero levar. É como se fosse a vela do meu barco. Porque a gente sabe que, embora a gente tenha os artigos que falam, não, esse caminho aqui é o correto, mas o corpo ele é um só. Cada pessoa ela tem um corpo único. Né? E dentro desse corpo único, ela pode não gostaria a um treinamento ou a um tipo de alimentação. Né? Então a gente teria que reajustar essa alimentação, mas para poder reajustar, para assim, pô, você não está respondendo o que deveria estar, eu tenho que ter números, eu tenho que ter parâmetros. E aí, dentro desses parâmetros, seria importante para nós profissionais aí, tanto da nutrição quanto da educação física, a gente conseguir colocar isso na cabeça do nosso aluno da academia. Porque às vezes o nosso aluno de academia vem com a gente a cada 60 dias, ele não retorna mensalmente. Verdade. Ele vem a cada 60, então não adianta usar só a balança como parâmetro. Isso. Mas só fazendo uma observaçãozinha aí no que você falou, professor. Hoje se fala muito em qualidade de vida, se fala muito em estilo de vida, correto? E aí, quando se fala Sim. em mudanças de estilo de vida, aí nós estamos justamente falando de uma melhora na alimentação e prática de exercícios físicos regulares. Por isso que nós tivemos um boom nas academias. E aí, juntamente com essa questão desse aumento do número de academias, veio também a questão da conscientização do nosso público, dos consumidores, em não só praticar exercício físico, mas como também melhorar a alimentação. E será que nesse quesito dessa melhora da conscientização, a gente também não consegue trabalhar essa questão da importância das reavaliações justamente para se medir essas metas que foram atingidas ou não? Até porque se fala muito hoje em algo a curto prazo, mas nós sabemos que nem todas as nossas metas são a curto prazo. Muitas delas são a médio ou a longo prazo, correto? Perfeito. Isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar muito bem definido, essa coisa das metas. Porque não adianta eu falar para o meu paciente que ele vai perder 10 quilos em um mês de gordura sabendo que ele não vai. Então, isso vai frustrar ele e ele vai provavelmente abandonar tanto a atividade física quanto a alimentação. Porque se ele vai fazer, vamos botar, vou perder 10 quilos no mês? Tá. Aí ele seguiu 90% do teu plano alimentar, que já é uma maravilha se a gente conseguir isso. Né? Hoje a gente trabalha com a média aí de 70% a 80% do paciente seguir. Mas vamos botar que a gente consiga que o paciente siga 90% do plano alimentar. Aí ele fala, bom, eu segui 90%, então eu vou atingir 90% da meta. Então são 9 quilos em 10. Aí ele chega pra gente, ele perdeu 3 quilos no final do mês. Ele vai chegar frustrado e às vezes ele nem volta. Verdade. Então a gente tem que aprender a colocar metas realistas para ele. Isso. Né? Porque daí o emagrecimento... Isso. Daí a conscientização, justamente, de ele já tem uma certa consciência da importância da alimentação, da importância da prática do exercício físico, mas ele também precisa ter a consciência de que ele vai precisar de um tempo X para poder atingir o objetivo dele. E que, para que esse objetivo ele consiga atingir de forma saudável, ele vai precisar do acompanhamento dos 2 profissionais. E de outros profissionais também. Né? Daí, quando a gente fala em equipe multiprofissional. Mas ele precisa dessa consciência. Correto? Perfeito, eu concordo. Eu acho que assim, a gente tem que saber. Aí, beleza, a gente está fazendo esse trabalho, está tentando conscientizar o nosso paciente. Aí a irmã do nosso paciente vira e fala, me inscrevi num programa de perca 10 quilos em 15 dias. Aí vai fazer um protocolo de alimentação extremamente restritivo. Vai perder os 10 quilos? Vai. Em 15 dias? Vai. Mas aí é desidratação, é perda de glicogênio, é depressão de massa muscular.
Né? Isso aí a gente tem que colocar aí, a gente vê aí o pessoal que está nas redes sociais, o pessoal sério, que a gente sabe que tem muita gente que é meio picareta aí nessa área. A gente tem que começar a desmistificar essas pessoas aí, esses processos mágicos. Porque uma coisa que eu sempre falo, não existe exercício mágico para crescer isso, para diminuir aquilo. Não existe alimento mágico para engordar ou emagrecer. Não existe. Se alguém descobrir isso aí, avisa o pessoal do Nobel aí que vai ganhar o prêmio. Se alguém descobrir um alimento mágico, vai ganhar o prêmio Nobel. Isso. Aquela cápsula mágica que eu falo, que a pessoa vai passar o dia em casa, o dia deitado, assistindo televisão, comendo, e no final vai conseguir emagrecer. Não adianta. Vai emagrecer com qualidade, né? Eu preciso de um equilíbrio, eu preciso de uma parceria. E o que eu sempre falo, por isso que eu sou apaixonada pela nutrição, que a nutrição ela é responsável por 70% a 80% dos teus resultados. Mas isso não significa que você não vá precisar da educação física, que você não vai precisar de outros profissionais para poder se associarem à nutrição para você conseguir atingir o seu objetivo. Isso eu deixo bem claro. Então, cápsula mágica ainda não tem, né? E acho muito difícil de ter. Né? Acho muito difícil de inventarem, de chegarem aí nesse ponto. Então, assim, dentro das metas, a gente tem que traçar isso. Agora, mais uma coisa que a senhora colocou aí desse boom das academias nas primeiras avaliações. O pessoal dentro de academia, eles costumam usar para avaliação, até para ganhar tempo, pelo fluxo de pessoas que tem que fazer avaliação, e o professor não pode se ausentar muito tempo do salão, eles começaram a usar as balanças de bioimpedância. Né? Aquelas mais baratinhas mesmo. Elas são ruins? Não. Elas são boas, tem uma margem de erro aceitável, mas a gente tem todo um protocolo para seguir dentro da bioimpedância. Né? Tem um papel na hidratação, a menstruação da mulher altera. Se chega numa segunda-feira, você foi numa churrascada no domingo, você está mais retido de líquido. Se você tem marca-passo, você não pode fazer. Se você é hipertenso, você tem que passar aí 3 dias sem tomar seu remédio de pressão para não dar alteração no resultado. Não pode ter tomado café. Sim, a gente jamais pode falar para o hipertenso, falar, passa 3 dias sem tomar teu remédio. O coração dele pode explodir por conta disso. Então, esse é um dos problemas que eu vejo com relação à bioimpedância. A gente não consegue seguir o protocolo para a margem de erro dela ser pequena. A margem de erro dela ser aceitável. Se a gente conseguir seguir esse protocolo, lindo. Mas normalmente não é o que acontece. Isso. Até porque se você manda o paciente, o protocolo todo para o paciente antes da consulta e ele não consegue seguir, ou ele vai mentir para você que seguiu e vai dar o erro, ou ele vai faltar na tua consulta. Falar, não segui, vai dar erro, então eu não vou. Isso. O que eu falo? Qual é a minha opinião, professor? Eu acho assim que qualquer método de avaliação é válido, né? Para justamente o profissional nutricionista, ele ter um parâmetro. Você chegou aqui com X e você agora está com menos X. Algo nesse sentido. Mas esse rigor em relação ao protocolo, a preparação, eu concordo perfeitamente. Existem alguns métodos, esses que você citou, por exemplo, do adipômetro, das dobras, né? Da bio, que são métodos muito mais acessíveis. Agora, claro que nós temos vários outros métodos fantásticos, por sinal, né? Mas a gente precisa adaptar de acordo com a nossa realidade. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão. Mas, assim, o que eu vi durante anos de consultório é a grande dificuldade em relação a reavaliar. Essa palavra, eu digo que durante algum tempo doía no meu ouvido no sentido de ter muito trabalho em tentar fazer com que aquele meu paciente
fizesse uma reavaliação. Ele está curioso, ele quer ver em alguns momentos, mas ele emperra. E aí, quais são os benefícios, na verdade, as vantagens da reavaliação, professor? Bom, vamos lá. A reavaliação, ela é, o grande importância dela, como eu falei, é direcionar a nossa vela para a gente saber onde a gente está indo. Mas o melhor de tudo é que o paciente gosta de gráfico bonitinho. Ele gosta de ver aquela planilha bonitinha com comparação. Ah, olha, eu estava assim antes, eu estou assim agora. A gente não pode, como nutricionista, postar foto de antes e depois do nosso paciente em Instagram, em lugar nenhum. Isso aí está lá no conselho, no manual de ética. A gente não pode fazer. Mas o manual de ética não me impede de mostrar números do meu paciente. E não impede ele de mostrar os números dele. Então, você ter aí os números. Poxa, olha, eu estava com 25% de gordura há um mês atrás. Hoje eu estou com 20%. Há 30 dias de coisa, eu perdi 5% de gordura. Sendo aí em redução de massa gorda e aumento de massa magra, caso ele esteja treinando. Né? O aumento de massa magra é muito difícil a gente ter se você não fizer musculação, principalmente. Ou crossfit, uma atividade, um treinamento de força. Mas a redução de gordura, mesmo em quem não pratica atividade física, eu consigo visualizar. Embora eu tenha também, o processo de emagrecimento é utopia a gente falar que num processo de emagrecimento, principalmente nesses que demandam um quantitativo maior de peso, que você não vai perder nada de músculo. A gente vai perder. A utopia ainda é utópico você ficar com 0 de perda de gordura, de músculo. A não ser que esteja usando aí de meios ilícitos para manter essa massa muscular. Né? De meios ilegais, mas aí já é outro tema. Isso. Eu tenho uma pergunta. Quando você fala assim, em perda de gordura, ganho de massa muscular, eu ouço muito, e inclusive dói meus ouvidos, quando algum aluno chega, algum paciente chegava e falava assim, eu preciso ganhar tanto de músculo e queimar gordura. E aí, quando eu ia explicar que as duas coisas ao mesmo tempo não dava para fazer na mesma, com a mesma eficiência, vamos dizer assim, eles ficavam, inclusive, chateados. Qual é a tua opinião? Me fala um pouquinho dessa questão de ganhar massa muscular, reduzir gordura ao mesmo tempo. O nosso corpo consegue? Tem uma situação que consegue. Só uma. Qual? Se o cara nunca fez musculação na vida e está começando na primeira vez a treinar. Aí ele vai conseguir aumentar a massa muscular e reduzir gordura. Sim, o cara nunca fez nada na vida dele. Exatamente. Mas é a única forma. Fora isso... Ele já está treinando há um tempinho. E aí, eu consigo fazer com que ele ganhe músculo e perca gordura ao mesmo tempo? Não. Ou seja, já muito passou difícil. por aquele processo adaptativo, correto? Já passou por aquele processo inicial adaptativo, ele já tem aí uma fibra muscular um pouco mais resistente, e se eu tiver em restrição calórica, mesmo tendo aí nessa restrição calórica uma dieta hiperproteica, vai ser muito difícil ele ganhar. Pode ser que ele mantenha ou que ele perca pouco, mas você perder muito peso, ganhando massa muscular, sem o uso de substâncias ilícitas, é quase impossível se a pessoa for iniciante. Se ela não for iniciante, perdão. O iniciante consegue. Perfeito. Isso não é uma pergunta, isso é uma exigência que quando eles chegam no consultório, eles querem. E aí, quando a gente vai explicar que não consegue com a mesma eficiência as duas coisas que a gente precisa, na verdade, avaliar para poder ver o que é melhor naquele momento, correto? Ou ganhar ou ganhar massa, ou reduzir gordura. Tá. Sim. Tá faltando 25 minutos para a gente encerrar e eu estou ansiosa para chegar no ponto mais ultra mega interessante, que é justamente sobre o ultrassom, né? O ultrassom, ele, vamos dizer, a menina dos olhos, né, ultimamente. E eu fiz questão de
colocar essa questão, por quê? Porque o profissional nutricionista, ele pode, né? É uma das habilidades dele, vamos dizer assim, né? E não deixa de ser, como eu falei desde o início, uma ferramenta que vai proporcionar valores reais em relação à elaboração do planejamento dietético. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, mostrasse um pouquinho para a gente sobre o ultrassom. Tá. Vamos lá. O ultrassom hoje, se a gente for olhar ele uma ótica do mesma ótica que a gente tem com a bioimpedância, para avaliar percentual de gordura, ele também é um método duplamente indireto. Tá? Até porque a gente avalia ele por meio de protocolo, aonde são os mesmos protocolos de dobra cutânea. Os mesmos protocolos que eu uso no adipômetro são os protocolos que eu uso para avaliação do percentual de gordura do ultrassom. Agora, se eu for avaliar espessuras, né, que a gente consegue, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, aqui eu vou virar o telefone para o meu computador, se a gente for avaliar espessuras, ele é um método indireto só, né, porque eu consigo visualizar a espessura, tanto da gordura quanto do músculo. Eu separei aqui umas imagens bem bacanas de alguns músculos que dá para ver direitinho. Tá, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho. Então, já que o ultrassom consegue avaliar a espessura do músculo, é isso? Correto? Isso, exatamente. Então, eu consigo mostrar para o meu paciente que com o treino, com o planejamento dietético adequado, ele conseguiu ter esse aumento da massa muscular. Porque uma dúvida que existe muito grande é que a gente sabe que alguns softwares de avaliação, eles te dão a massa magra, quantidade de massa magra. E eles acabam não te dando, não te passando essa informação por conta de algumas medidas da massa muscular. Então, no caso, o ultrassom, a gente consegue observar justamente esse aumento da massa muscular. Isso, exatamente. A gente consegue visualizar. E assim, além do protocolo, assim, eu tenho os protocolos para definição do percentual de gordura. Mas eu posso utilizar o ultrassom em qualquer músculo do corpo. Ele não precisa necessariamente estar no protocolo. Ele só não vai entrar para o cálculo do percentual de gordura. Mas dentro da imagem, a gente consegue ver se ele aumentou, se ele diminuiu. Por exemplo, não existe ainda uma dobra, uma prega glútea nos protocolos de percentual de gordura. Mas eu posso utilizar o ultrassom sobre o músculo do glúteo para avaliar a quantidade de músculo e a quantidade de gordura no glúteo. No posterior de coxa, que eu também não tenho uma prega cutânea na parte de trás da coxa, eu posso utilizar o ultrassom para visualizar a quantidade de gordura e quantidade de músculo que eu tenho ali. Calma, professor. Então isso aí... Quando o paciente chegar, como ele já chegou várias vezes, quando ele chegar com o profissional nutricionista e dizer, eu quero aumentar minha massa muscular no glúteo. Eu, como nutricionista, eu não tenho como, porque eu não tenho como direcionar a alimentação dele para o glúteo. Mas a gente sabe que através de um planejamento dietético adequado, treino adequado, a gente consegue trabalhar essa região. Essa musculatura, sim. Então, observar pelo ultrassom, porque por dobras a gente não consegue e a bio, ela vai nem por bio. Lateral, correto? Sim, apesar da bio segmentar, né, de algumas bios segmentarem membro superior, membro inferior, tronco, ela não segmenta, eu não tenho imagem daquela musculatura, daquela região. Eu não tenho a imagem. Entendi. Então, assim, se a gente receber um paciente, olha, Pedro, eu quero ganhar músculo no meu bumbum, que é o que a maioria das mulheres querem. Quero perder barriga e ganhar bumbum. A primeira coisa que a gente vai fazer é, você está treinando? Eu preciso do seu treino.
A gente vai avaliar o treino para entrar em todo aquele cálculo metabólico, aquela coisa toda, aquele cálculo todo da bioquímica, para ver valor calórico, quantidade de cada macro e micro. E aí, a gente, como nutricionista, não tem como saber onde vai aumentar músculo, onde vai diminuir músculo. Quem tem como fazer isso já é o profissional de educação física. E aí, por isso é importante a gente ter parceria com algum profissional de educação física, né? Que a gente indica e ele manda junto do paciente o treino que ele está fazendo. Né? Então aí a gente tem como, junto, em parceria com ele, reavaliar o glúteo. Falar, ó, o glúteo não aumentou tanto, eu perdi massa muscular no glúteo, então dá uma melhorada nisso aqui. Dá uma ajustada no treino para a gente poder chegar. Né? A gente, embora os nutricionistas não só devem entender de treino, eles não vão prescrever. Da mesma forma que o profissional de educação física ele deva entender de alimentação, de suplementação, ele não vai prescrever. Né? Mas são duas áreas aí que são irmãs, tem que andar juntas para a gente ter resultado. Perfeito. Perfeito, perfeito. E aí, vamos mostrar o ultrassom para a gente? Estou curiosa para ver. Vamos, vamos, deixa eu só pegar aqui. Tá bom. Bom, para quem não conhece, hoje, Pedro, trabalho com ultrassom, as minhas avaliações são todas no ultrassom. Ele vem nessa caixinha assim. Eu posso mostrar a marca porque ela é a única marca que vende ultrassom na América Latina. Não tem outra, só se quiser ultrassom, tem que ser com ela. Eles são bem rápidos, bem ágeis, é uma empresa bem séria, eles que prestam toda a manutenção, né? A gente acha que é uma coisa de outro mundo, mas não. É um aparelhinho desse tamanhozinho aqui, ó. Parece uma canetinha. Né? Então, a gente vê, às vezes a gente vai no hospital, está acostumado com aquele ultrassom grande, né? Aquela coisa bem grande, tudo, mas não, ele é bem pequenininho. E ele liga numa entrada USB. Oi? O computador. Não deixa de ser um diferencial também para o profissional. Sim, com certeza. Agora, não é um aparelho de custo baixo, o custo dele é um pouco mais alto, né? Então, assim, se você está começando e não tem como investir, eu te recomendo investir num adipômetro. E, à medida que você for melhorando, for tendo condições de investir, você pode investir nesse ultrassom. Hoje, tem pouquíssimas pessoas em Belém que fazem avaliação por ultrassom. Se eu não me engano, não chegam a 10 pessoas, 10 ou 12 pessoas no máximo, né, que fazem essa avaliação por ultrassom. Aí tem o gelzinho, né, aquele gelzinho que as mulheres que já tiveram filho conhecem, que é bem geladinho. E a gente vai passar o gel na cabeça do ultrassom, né, aqui, e vai passar, escanear a musculatura. Por exemplo, aqui, eu quero escanear o meu bíceps. Passo o gel, aciono e corro em cima do meu bíceps. Tirei, está feita a medida. Né? A medida, ela aparece, deixa eu só tirar aqui um pouquinho o telefone para mostrar para vocês, aqui na tela do meu computador, as vezes. Profa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Consegui... sim. Nos outros métodos de avaliação, existe um protocolo, um pré-requisito. A minha pergunta é, para realizar o ultrassom, tem algum pré-requisito? Nenhum, só tá com a roupa adequada. Pelo menos 24 horas sem treinar? Não precisa estar em jejum, pode estar recém-alimentado. A única coisa que não é recomendado é menos de 2 horas que você fez atividade física. Você fez atividade física a menos de 2 horas, não é recomendado porque você ainda está com a musculatura mais irrigada. Mas passou de 2 horas, você já perdeu o chamado pump, né, que o pessoal fala. Já acabou, já voltou ao normal. Então, assim, não tem preparação, pode estar hidratado, pode estar tranquilamente. Sentido, é um ponto a mais para o profissional, né?
porque o profissional Sim, é um ponto positivo. Falar para o paciente, olha, você precisa fazer isso, isso e isso, seguir esse protocolo, e muitas vezes por um desses requisitos ele acaba não realizando essa avaliação, não é verdade? Sim, a gente tem essa vantagem. A única coisa que ele precisa é estar com uma bermuda e uma blusa regata. Ou, no caso, um top, né? No caso das meninas, é ideal um top e uma bermudinha daquelas de lycra. Se achar mais confortável, por exemplo, se ela for querer avaliar o bumbum ou o glúteo, aí o ideal é um biquíni, né? São duas peças, um maiô. Isso, o biquíni, até porque a gente precisa expor o abdômen, as costas. No caso de prega de glúteo, a gente precisa estar com a pele exposta, porque o ultrassom ele só vai pegar se ele passar na pele. Em cima da roupa, ele vai pegar a roupa. Tá. Também. E a hidratação? Então tem que estar na pele. A hidratação da pele. À vontade. Não, à vontade, porque o deslizante é o gel. Isso. Não. A pele pode estar mais seca. Então, assim, no caso dos idosos, que tem a pele um pouco mais seca, não tem problema algum, porque é nesse gelzinho de ultrassom aqui que vai dar o deslizamento do aparelho sobre a pele. Perfeito. Né? Mostra pra gente agora aí, como é que fica a foto. Aqui, ó. Essa aqui é uma imagem, tá dando para enxergar aí todo mundo? Essa aqui é uma imagem da coxa. É uma avaliação de uma coxa, de um paciente meu. Aqui a gente tem essa primeira linha aqui, branca, onde eu estou passando a seta do mouse aqui. Dessa aqui para cima é a quantidade de gordura. Deixa eu tentar estabilizar um pouquinho o telefone aqui. Essa aqui é a quantidade de gordura. Essa primeira aqui. No caso desse paciente, a gente tem aí, eu estou com 8,9 milímetros de gordura. Né? Qual a região? Coxa. Essa é uma foto de uma coxa. Tá. Aqui embaixo, nessa segunda aqui, todo esse pedaço aqui é a massa muscular da coxa dele. Essa marcada aqui. Tá? Que me dá aí 56,7 milímetros na espessura muscular. Só que assim, por que eu separei essa imagem da coxa? Porque para mim ela é uma das mais bonitas que tem, porque a gente sabe que o quadríceps, ele é formado por 4 músculos. E aqui, como é uma visão bem frontal, bem anterior mesmo da coxa, eu consigo ver essa primeira aqui, ó, tá vendo essa primeira linha aqui? Sim. Que eu estou passando o mouse, dessa linha até essa linha de cima, a gente tem o reto femoral. E dessa segunda linha, dessa linha até aqui embaixo, até essa linha aqui de baixo, eu tenho o vasto intermédio, que é uma musculatura mais profunda na coxa. Né? É uma musculatura mais profunda que a gente tem. Então a gente consegue essas duas musculaturas dentro da imagem. Eu tenho aqui também uma imagem de um bíceps de um paciente. Aqui, no caso dele, são 3 milímetros de gordura no bíceps. Imagina a gente pegar 3 milímetros sem erro no adipômetro. Já é bem mais difícil. Embora o bíceps seja uma dobra mais fácil de pegar, 3 milímetros é muito pouco. Né? E no caso dele são 43,9 milímetros de músculo dentro do bíceps dele. Né? Esse aí é um atleta, ele estava começando a fase de cutting dele. Né? A fase de emagrecimento para a competição. Esse é um ultrassom de um atleta, ele estava iniciando. Geralmente, quando eles vão competir, eu ainda não fiz nenhuma ultrassom no dia da competição, mas eu ainda vou fazer, para ter as imagens de dia de competição. Esses 3 milímetros de gordura... Não, mas não sou eu, é o atleta. Não, eu tô longe disso. Esse 3 aqui, geralmente, no dia da competição, isso assim, por experiência no olho, deve cair para 1,5 no máximo.
a espessura da gordura de bíceps de um atleta no dia da competição. Eu ainda vou fazer essa avaliação. Mas aí tem que ser logo depois dele sair do palco, porque se eu fizer antes, eu vou manchar a pintura dele. Né? Aí ele vai ficar bravo comigo. Tem que ser depois que ele descer do palco. Que aí a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Separei também uma imagem de tríceps. No caso, esse aqui já é um paciente que estava iniciando um trabalho de musculação ainda. Né? Ele tinha aqui 10,7 milímetros de gordura no tríceps, né? E no caso de músculo, ele tinha aqui 58 milímetros de músculo no tríceps. Também é um braço grande, né? Mas ele só é praticante. O tríceps, essa imagem aqui, como ele não estava, ele está um pouquinho acima e o treino dele estava um pouquinho diferente, a gente não consegue ver a divisão do tríceps aqui. Aqui onde eu estou passando, geralmente tem uma divisão das cabeças do tríceps na imagem. Né? E a gente não consegue ver. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui um pouquinho. Aqui. Estão vendo aqui essa parte azul mais clarinha? Essa aqui, que é azul mais claro, significa que o músculo está menos denso. Eu tenho menos densidade no músculo. Ó, se eu for chegar aqui, ó, ela vai ficando mais preta, mais escura a imagem. Significa que o músculo está mais denso. Né? Ele está bem mais denso, ele está mais concentrado. Aí, então isso aí é o que o pessoal dentro do treinamento que a empresa dá para a gente utilizar ultrassom, ela chama de muscle thickness. Quanto mais escura a imagem, maior a qualidade muscular do atleta, da pessoa. Né? Se eu for pegar aqui, essa imagem da coxa, de novo, eu tenho aqui no reto femoral dela uma musculatura menos densa, né, que ela está mais azulada, e aqui embaixo, no vasto intermédio, mais próximo do osso, ela já está mais densa. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente consegue mostrar para o aluno esse funcionamento. Que nem sempre, às vezes ele não ganha tamanho no músculo, mas ele ganha densidade. E dentro dessa densidade, já é um resultado. Agora, professor, eu estava aqui olhando e pensando, né? Sim. Porque a área da nutrição, a gente consegue, na verdade, visualizar que ela é muito ampla. Muitas pessoas têm aquele pensamento de que o nutricionista ele só vai fazer direcionar o trabalho dele só para uma determinada área. E, na verdade, ele tem um leque de possibilidades. Inclusive, se ele quiser trabalhar somente com essa parte da avaliação, com uma parte da avaliação, né? Essa realmente avaliação de composição corporal, em parceria com outro colega, ele também pode tranquilamente. Então, a gente precisa desmistificar essa questão, né? Sim, com certeza. Essa atuação do profissional nutricionista. Temos 6 minutinhos. Eu quero aproveitar esses 6 minutos para agradecer imensamente, tá? Foi muito esclarecedor. A avaliação física, ela é uma ferramenta, como a gente vem falando durante essa live, de extrema importância para que a gente consiga mostrar o nosso trabalho. Né? Não significa dizer que quando o paciente fala que a calça está um pouco mais folgada, não significa que ele não consiga visualizar desta maneira. Mas quando a gente mostra em números, né?
teve uma redução de 2 quilos de gordura. Claro que não em 10 dias, 20 dias, correto? Então, eu acho linda essa área, essa ferramenta que nós temos, essa parceria com o profissional de educação física deve existir não só na área da nutrição esportiva, deve existir em todas as áreas da nutrição. E assim, a área da nutrição esportiva é uma das áreas mais recentes que nós temos. O profissional nutricionista, ele tem uma gama de áreas que ele pode atuar. Não só na nutrição esportiva, como na estética ele pode estar atuando. Correto? Na coletividade sadia, dentro de empresas, melhorando a qualidade dos nossos produtos e assim por diante. Então, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Obrigado pela parceria. E você tem 2 minutinhos ainda. Tá. Não, eu que tenho a agradecer pelo convite, Josi, né? Muito bom estar aqui, estar te revendo, né? Tempão que não te via, né? Muito bom estar te revendo. Eu nem combinei isso contigo, mas eu vou deixar aqui aberto. Quando voltarem as aulas presenciais, se você quiser, a gente pode marcar lá na UNAMA mesmo, no auditório, um mini curso de avaliação física, e lá a gente pode estar fazendo toda uma avaliação completa de ultrassom e estar falando aí, conversando com mais detalhes com o pessoal, tirando mais dúvidas. Aqui nosso tempo é pequenininho, né? A gente tem 1 hora só. Mas aí a gente pode estar... Aí eu já falo com a coordenadora da Educação Física, a professora Tainara, e aí a gente faz essa parceria para levar esse curso justamente para qualificar mais ainda os nossos alunos da UNAMA Park Shopping. Tá bom? Com certeza. Pode ser para os 2 cursos. Eu só tenho realmente que te agradecer. Nosso tempo acabou. Abraços e até uma próxima. Com certeza vão existir próximas em outras lives que nós iremos fazer, tanto pelo curso de nutrição quanto pelo curso de educação física da UNAMA Park Shopping. Abraço. Eu estou à disposição, professora. Muito obrigado. Um abraço aí para o pessoal todo. Abraços. Abraço a todos. Agradecer a participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.